3 necessidade, e na cooperação, agora enfrentava o seu gêmeo monstruoso, o arquiteto da distopia. Este confronto manifestou-se de diversas maneiras, um espectro de reações que abrangia desde a negação até a autodestruição. Porta-voz, o ex-CEO, foi o primeiro a quebrar. O seu carisma, a sua habilidade para inspirar, tornou-se cinzas na sua boca. Cada palavra que tinha pronunciado no navio agora soava-lhe a manipulação, um eco das estratégias de marketing e relações públicas que tinha utilizado para vender a privacidade das pessoas. Fechou-se no seu camarote, recusando-se a falar com ninguém. O líder que tinha unido o grupo era agora a encarnação da sua vergonha coletiva. O seu silêncio era um grito de culpa. Para outros, a reação foi a raiva. Uma raiva dirigida para dentro. O engenheiro, o homem que tinha projetado os centros de dados, começou a sabotar sistematicamente a maquinaria do navio. Era um ato de penitência autodestrutiva. Se as suas mãos tinham construído a prisão do mundo, agora destruiriam a única ferramenta que os poderia salvar. Culpava as suas próprias mãos, a sua própria habilidade, vendo-as como instrumentos do mal. A sua luta não era contra os outros, mas contra o fantasma do engenheiro competente que ainda habitava no seu corpo. A negação foi a defesa de alguns. Um pequeno grupo, incapaz de suportar a monstruosidade do seu passado, declarou que o disco rígido era uma mentira, uma falsificação plantada pela Eterna para os manipular, um último teste na sua experiência. Agarraram-se à identidade que tinham construído no navio, a do sobrevivente inocente. Argumentavam que as suas ações a bordo demonstravam quem eram realmente. O altruísmo, a cooperação, a amizade, isso era o real, não os perfis digitais de um passado que não sentiam como próprio. Esta fação levantou a questão filosófica central: o que define uma pessoa? Os seus atos passados, por mais terríveis que fossem, ou as suas escolhas presentes? Poderia um homem ser julgado pelos pecados de um mel que já não existia na sua consciência? Era o debate entre o determinismo histórico e o livre-arbítrio existencial levado ao seu extremo mais doloroso. O romance que tinha florescido entre dois membros do grupo enfrentou a sua prova mais dura. Descobriram que na sua vida anterior, ela tinha sido uma procuradora implacável que tinha construído a sua carreira a perseguir e prender ativistas pela privacidade, enquanto ele tinha sido um desses ativistas cuja vida ela tinha ajudado a destruir. O seu amor, nascido na pureza do esquecimento, estava agora envenenado pela ironia da sua história. Podiam continuar a amar-se, sabendo que tinham sido inimigos mortais? Era a sua conexão mais forte do que o ódio que o seu passado ditava. A sua relação tornou-se um microcosmos da luta de todo o grupo, a batalha entre a nova humanidade que tinham encontrado e a velha inumanidade que tinham descoberto. No meio deste caos psicológico, foi a manegadora, engenheira de algoritmos de vigilância, quem encontrou um caminho a seguir. A sua mente pragmática, que antes tinha servido para controlar as massas, agora focou-se em encontrar uma solução. Convocou uma assembleia, não para julgar ou culpar, mas para decidir. Não podemos mudar quem éramos, disse ela, a sua voz desprovida da fria eficiência de antes, agora tingida de uma gravidade sombria. A questão não é se somos culpados, somos. A questão é o que fazemos agora com essa culpa. Ela propôs uma terceira via, uma que não era nem a negação nem a autodestruição. Propôs a integração, aceitar a verdade do seu passado, não para serem definidos por ele, mas para aprenderem com ele. Tinham de olhar o seu eu anterior nos olhos, reconhecer o monstro, e depois tomar uma decisão consciente de serem diferentes. Não se tratava de esquecer de novo, mas de recordar e escolher ativamente um caminho distinto. Este conceito de meros responsabilidades sem memória era radical. Como se pode ser responsável por atos que não se recorda ter cometido? A resposta da navegadora foi que a responsabilidade não residia na recordação do ato, mas na aceitação das suas consequências. As consequências das suas vidas passadas estavam ali mesmo, no navio, na sua situação, no mundo que tinham deixado para trás. O seu julgamento final não seria sobre os seus crimes passados, mas sobre a sua resposta presente à revelação desses crimes. A Assembleia tornou-se uma espécie de confissão coletiva. Um por um,
Os membros do grupo puseram-se de pé e falaram, não para se desculparem, mas para reconhecerem. Eu construí os muros, disse o engenheiro. Eu vendi as chaves, disse o porta-voz. Eu castiguei os que tentaram escapar, disse a ex-procuradora. Foi um ritual doloroso de aceitação, um batismo nas águas negras da sua própria história. No final do processo, não houve absolvição. A culpa lhe desapareceu, mas algo tinha mudado. O peso da culpa já não era um fardo individual que os esmagava, mas um peso partilhado que de alguma maneira se sentia mais leve. Tinham deixado de lutar contra os seus fantasmas e tinham decidido caminhar ao lado deles. Tinham confrontado o seu eu anterior e, em vez de o destruir ou fugir dele, tinham-no integrado numa nova e mais complexa identidade. Eram os pecadores e os penitentes, os criadores da jaula e os que agora procuravam a forma de a quebrar. O seu julgamento não tinha terminado com um veredito, mas com uma sentença autoimposta: viver com a verdade e dedicar o resto das suas vidas, por mais curtas ou longas que fossem, a tentar emendar um mal que mal começavam a compreender. A escolha estava feita, agora restava a parte mais difícil, levá-la a cabo. A decisão de se converterem em um penitente foi o primeiro ato de uma liberdade recém-descoberta e aterradora. No entanto, a liberdade sem um propósito definido é simplesmente outra forma de deriva. A proposta do menos sombra de um ativismo corsário flutuava no ar, atrativa no seu romantismo, mas também impregnada da mesma arrogância messiânica que os tinha levado à sua ruína. Antes de poderem sonhar em mudar o mundo, argumentou a manegadora com uma lógica implacável, deviam demonstrar que se podiam governar a si mesmos. A culpa partilhada era um fundamento, mas um fundamento negativo. Não se pode construir uma casa sobre um abismo, primeiro é preciso preenchê-lo. Assim nasceu a ideia do menos experimento do arquipélago. Utilizando os mapas de navegação e os dados oceanográficos do navio, encontraram uma cadeia de pequenas ilhas vulcânicas no Pacífico Sul, tão remotas e geologicamente insignificantes que tinham sido ignoradas pelas rotas comerciais e pelas reivindicações de soberania. Era um não-lugar, uma tela em branco de rocha negra e vegetação tenaz. Ali decidiram, tentariam construir a sua utopia dos culpados, ni como um paraíso, mas como um laboratório. O objetivo ni era a felicidade, mas a virtude funcional. O seu primeiro ato ao chegar não foi de celebração, mas de luto. Ancoraram o penitente na lagoa azul da Ilha Maior e levaram para a terra uma placa de metal resgatada do casco. Nela, com um maçarico, gravaram os nomes que tinham descoberto no disco rígido, os seus nomes reais, e por baixo, uma única frase: aqui jaz a arrogância. Que a sua memória sirva de advertência. Plantaram a placa na praia, um monumento ao seu próprio fracasso, o ponto zero da sua nova civilização. A tarefa que se impuseram foi monumental: redigir uma constituição para uma sociedade de monstros conscientes. As assembleias, que antes se realizavam no porão do navio, agora tinham lugar num anfiteatro natural de rocha vulcânica. E os debates eram ferozes, porque cada cláusula, cada lei, era um confronto direto com os seus demônios pessoais. A questão da propriedade privada quase os dilacerou. O meu porta-voz, o ex-CEO, argumentou instintivamente a favor da propriedade individual como incentivo para o trabalho e a inovação. Era a linguagem que conhecia, a lógica do capital, mas os outros viram-na como a semente do mesmo mal que tinham cultivado. Não foi o desejo de acumular, de possuir mais do que o outro, que conduziu à criação dos seus impérios de dados. A ex-procuradora, cuja vida anterior se baseou na defesa das estruturas de poder, propôs uma solução radical à abolição total da propriedade. Tudo, desde a terra até as ferramentas e a roupa, seria comunal. Nada é nosso, declarou ela, porque no passado, quando acreditávamos que algo era nosso, usámo-lo para oprimir outros. Esta ideia, pura na sua intenção, chocou com a realidade da natureza humana. Um engenheiro, atormentado pela culpa das suas criações passadas, recusava-se a partilhar as ferramentas que ele mesmo tinha modificado e aperfeiçoado. Não por egoísmo, mas por um retorcido sentido de responsabilidade. Estas mãos construíram o mal, sussurrou ele numa assembleia,
Só eu posso garantir que estas ferramentas não o façam de novo. Após semanas de debate, chegaram a um compromisso complexo. A terra e os recursos naturais seriam comunais, a herança comum. As ferramentas e os abrigos seriam de mera custódia individual. Uma pessoa era responsável pela sua manutenção e uso, mas não era sua proprietária, e devia colocá-los à disposição do bem comum. A única propriedade verdadeiramente privada era a dos meros objetos de consciência, diários, obras de arte, qualquer coisa criada com o único propósito da reflexão pessoal e da expressão. Era um sistema projetado para frustrar a acumulação e fomentar a responsabilidade partilhada. A liderança foi outro campo minado. A ideia de um líder único era anátema. Tinham visto como o carisma do mero porta-voz podia ser uma máscara para a manipulação. Decidiram um sistema de mera liderança rotativa baseado na tarefa. Para cada projeto, construir um sistema de recolha de água, organizar uma expedição de pesca, estabelecer um sistema de defesa. Era nomeado um mero coordenador temporário, eleito não pela sua popularidade, mas pela sua habilidade demonstrada nessa área específica. O poder era fluido, específico da tarefa e limitado no tempo. Para evitar a consolidação do poder, instituiu-se a regra da crítica obrigatória no final de cada projeto. O coordenador devia sentar-se em silêncio enquanto o resto do grupo criticava construtivamente o seu desempenho. Era um ritual de humildade forçada, projetado para despojar o poder do seu ego. A justiça era talvez o problema mais espinhoso. Como podiam julgar outros, sabendo que tinham sido? Descartaram a ideia de castigos punitivos. O castigo, argumentaram, foca-se no passado, e o seu objetivo era construir um futuro. Em seu lugar, criaram um sistema de justiça restaurativa. Quando ocorria uma transgressão de justiça restaurativa. Quando ocorria uma transgressão, uma disputa, um ato de negligência, o objetivo não era punir o infrator, mas restaurar a harmonia da comunidade. O processo implicava uma mediação guiada, na qual o infrator devia ouvir o impacto das suas ações nos outros, e depois propor ele mesmo uma forma de reparar o tecido social. A reparação podia ser um trabalho extra, um serviço à pessoa aflição. A reparação podia ser um trabalho extra, um serviço à pessoa ofendida, ou um período de reflexão solitária. O objetivo era a reentração, não a exclusão, mas a verdadeira prova da sua utopia não estava nas suas leis, mas na vida cotidiana. A culpa era uma companheira constante. Cada sucesso estava tingido de amargura. Quando conseguiram cultivar os seus primeiros alimentos, a alegria foi manchada pela recordação. De que o mundo que tinham deixado para trás estava cheio de pessoas que passavam fome, em parte devido às desigualdades econômicas que as suas corporações tinham exacerbado. Todas as noites, reuniam-se à volta de uma fogueira, não para cantar ou celebrar, mas para cumprir o ritual da recordação. Um problema, debater e partilhar uma recordação real ou imaginada de uma vítima das suas ações passadas. O CEO falava de um adolescente vítima de bullying até o suicídio na sua rede social. A engenheira de vigilância falava de um dissidente político desaparecido graças aos seus algoritmos. Era uma ladinha de dor auto-infligida, uma forma de se assegurarem de que nunca esqueceriam o custo humano da sua arrogância. Esta prática evitou que se sentissem confortáveis no seu país, estando em um estado de perpétua melancolia. Alguns começaram a questionar-se se uma sociedade baseada na culpa poderia ser sustentável. Não estariam simplesmente a trocar uma prisão ser sustentável. Não estariam simplesmente a trocar uma prisão de metal por uma prisão psicológica? A tensão entre a necessidade de construir um futuro e a obrigação de lamentar o passado tornou-se a fenda central da sua nossa vida. Assim, um experimento social. Era um ato de equilíbrio no fio da navalha. Estavam a tentar criar um sistema que reconhecesse o pior da natureza humana e ao mesmo tempo aspirasse ao melhor.
Era uma utopia não de santos, mas de pecadores consciências e apoiadores conscientes. Uma comunidade construída sob a premissa de que a única forma de evitar repetir a estados tem a única forma de evitar repetir a história, é olhá-la nos olhos todos os dias sem pestanejar. A ilha, com a sua beleza selvagem e seu exagero, e seu isolamento, era o cenário perfeito para esse selvagem e seu isolamento. Era o cenário perfeito para este braço. O oceano que os rodeava era um lembrete constante da sua separação do resto da humanidade. E o vulcão que rodeava era um lembrete constante da sua separação do resto da humanidade. E o vulcão inativo que se erguia sobre eles era um símbolo sobre eles. Era um símbolo da fúria destrutiva que sabiam que ainda residia, latente dentro de cada um deles. A sua utopia era frágil, sombria, e em muitos aspectos, euforia, em muitos aspectos, um fracasso antes de nascer. Euforia, e em muitos aspectos, um fracasso antes de começar. Nós também eruditos assim, e nós somos eruditos homens dito código florido nestas floriditas. Nós somos Durante quase 2 anos, o arquipélago foi o seu universo. O ritmo das marés e das estações substituiu o tempo do mundo exterior. A sua microsociedade, com os seus rituais de culpa e as suas complexas regras de convivência, alcançou um equilíbrio precário mas estável. Tinham se tornado agricultores, pescadores e filósofos a contragosto, os seus corpos endurecidos pelo trabalho físico e as suas almas curtidas pela introspeção constante. O penitente, ancorado na lagoa, tornou-se um monumento silencioso, um lembrete de metal enferrujado da sua origem. Tinham começado a acreditar quase que o seu isolamento era permanente, que o mundo os tinha esquecido tão completamente como eles tinham tentado esquecê-lo. A ilusão desfez-se em pedaços numa manhã depois de uma tempestade tropical. A tempestade tinha sido invulgarmente violenta, arrastando para a costa um amontoado de escombros e algas. Enquanto limpavam a praia, encontraram o corpo. Estava inconsciente, mas vivo. Um homem jovem, vestido com os restos de um fato de neopreno de alta tecnologia, agarrado a um pedaço de fuselagem do que parecia ser um planador ou um drone avançado. A sua presença foi como uma descarga elétrica no sistema nervoso da comunidade. O primeiro contato, o eco do mundo que tinham abandonado. Levaram-no para sua enfermaria improvisada, e enquanto o monge médico tratava das suas feridas, o resto da comunidade reuniu-se numa assembleia de emergência. O pânico era palpável. Este homem era como eles. Era um estranho, um fator desconhecido, uma variável que ameaçava colapsar a sua cuidadosamente construída equação social. Quem era ele? Como tinha chegado ali? Sabia o mundo da sua existência? As perguntas remoinhavam, carregadas de uma paranoia que não sentiam desde os primeiros dias no navio. A facção da menos segurança, liderada pela ex-procuradora, defendeu o isolamento estrito do recém-chegado. Argumentava que era um risco existencial. Podia ser um agente da Eterna, enviado para os localizar. Podia ser portador de doenças contra as quais não tinham imunidade. A sua mera presença era uma contaminação. Propôs mantê-lo sedado e, assim que o tempo melhorasse, enviá-lo à deriva num pequeno barco com mantimentos suficientes para lhe dar uma oportunidade, mas suficientemente longe para que não os pudesse encontrar de novo. Era uma lógica fria, a mesma lógica de contenção que tinham empregado nas suas vidas passadas. A facção da meno-compaixão, liderada pelo homem que tinha sido um ativista, opôs-se com veemência. Argumentava que o seu primeiro princípio como nova sociedade devia ser a humanidade. Deixar um homem à deriva era uma sentença de morte, um ato de uma crueldade que juraram ter deixado para trás. Se o nosso primeiro ato ao encontrarmos o mundo é o assassinato por omissão, declarou ele, então tudo o que construímos aqui não é mais do que uma mentira, uma forma mais elaborada de auto-engano. O debate revelou a profunda divisão que ainda existia sob a superfície da sua unidade. Prevalecia a autoconservação ou os princípios éticos que se tinham esforçado tanto para definir. Quando o homem acordou, a decisão ainda não tinha sido tomada. Chamava-se Kaelen e era um bioinvestigador. Fazia parte de uma equipa científica independente que estudava as mutações dos corais em águas profundas, utilizando um planador furtivo para não perturbar o ecossistema.
A tempestade tinha-o surpreendido, e ele era o único sobrevivente. Não sabia nada da Eterna nem do Projeto Lete. Para ele, eles eram simplesmente um grupo de sobreviventes de um naufrágio, a viver uma vida primitiva numa ilha deserta. Decidiram, por agora, manter a sua verdadeira história em segredo. Era uma mentira por omissão, e o sabor amargo da desonestidade lembrou-lhes demasiado as suas vidas passadas. A presença de Kaelin foi um espelho. Através dos seus olhos, viram-se a si mesmos pela primeira vez em muito tempo. Ele admirava a sua engenhosidade, a sua organização, a sua aparente harmonia. Construíram algo incrível aqui, disse-lhes uma noite junto à fogueira. Uma verdadeira comunidade. As suas palavras, destinadas a ser um elogio, sentiram-se como acusações. Ele via o resultado, mas não conhecia o processo, a culpa e a vergonha que eram a argamassa da sua sociedade. Kaelin, com a sua inocência e o seu otimismo do mundo exterior, começou a erudir subtilmente as suas estruturas. Ele nem entendia por que a propriedade era um conceito tão complicado. Por que não posso simplesmente construir a minha própria cabana? Perguntou, sem compreender que a ideia de meno próprio era um tabu. Questionava os seus rituais de culpa. Por que passam tanto tempo a falar de erros passados em vez de celebrarem os vossos feitos presentes? Inquiriu, confundindo a sua penitência com uma falta de autoestima. A sua lógica era a lógica de um mundo que não tinha passado pelo seu cadinho. Não era malicioso, mas a sua perspectiva era um dissolvente para a ideologia que os mantinha unidos. Ele trouxe consigo não só perguntas, mas também tecnologia. Tinha um tablet resistente à água com um sinalizador de emergência de longo alcance. O sinalizador era a sua única esperança de ser resgatado, mas para a comunidade, era uma bomba relógio. Ativá-lo significaria revelar a sua localização ao mundo. Significava o fim do seu experimento. A comunidade enfrentou o seu dilema mais profundo. Manter Kaelin com eles para sempre era sequestrá-lo, um crime que violava todos os seus princípios. Deixá-lo ir com o sinalizador ativado significava a sua própria destruição, ou pelo menos, o fim do seu isolamento. A ex-procuradora viu uma terceira opção. Podiam danificar o sinalizador, fazer parecer um acidente, e depois ajudar Kaelin a integrar-se, convencendo-o de que o resgate era impossível. Era uma mentira, uma manipulação, mas ela argumentava que era por um bem maior, a preservação da sua sociedade única. O fantasma do seu passado, o que justificava os meios pelo fim, tinha voltado a falar. A crise atingiu um ponto crítico quando Meno Sombra, o hacker, descobriu que o tablet de Kaelin, apesar de danificado, estava a receber um sinal fraco e encriptado. Não era um sinal de resgate, era um sinal de sondagem, um pulso regular enviado de um satélite próximo. Alguém em algum lugar estava a procurar algo nesta região do oceano. A paranoia tornou-se certeza. O acidente de Kaelin podia não ter sido um acidente. Ele podia ser um peão, consciente ou não, num jogo muito maior. A Eterna, o eco do mundo exterior, não tinha sido um sussurro casual, mas o primeiro tremor de um terremoto que se avizinhava. Já não podiam debater sobre a ética no vazio. O mundo não só tinha batido à sua porta, estava prestes a derrubá-la. A presença de Kaelin tinha passado de um dilema filosófico para uma crise de segurança imediata. Deviam decidir o que fazer com ele, com o seu sinalizador, e com a crescente ameaça que representava aquele sinal intermitente no ecrã do tablet. O seu laboratório tinha sido contaminado, o seu isolamento tinha terminado. O mundo exterior, com toda a sua complexidade e perigo, tinha regressado para os reclamar. O sinal intermitente no tablet de Kaelin era um metrônomo a contar os últimos segundos da sua paz. Sombra trabalhou febrilmente durante 2 dias, utilizando a energia dos painéis solares do navio e o seu próprio engenho fantasmagórico para decifrar o código. O resultado confirmou os seus piores receios. O sinal não era uma simples sondagem. Era um pulso de ressonância projetado para interagir com uma assinatura de biohardware específica. Estava à procura dos implantes neurais que lhes tinham colocado para o Projeto Lete. A Eterna News estava a procurar, estava a rastreá-los como a uma manada de animais etiquetados. Kaelin, o bioinvestigador, empalideceu quando lhe explicaram a situação.
A sua equipe tinha sido financiada por uma fundação filantrópica que, após uma rápida investigação por parte do Menos Sombra através de uma ligação satélite intermitente, revelou-se ser uma subsidiária da Eterna. A sua missão não era estudar os corais. Ele era o Isco. O seu mero acidente tinha sido projetado para colocar um sinalizador ativo na sua proximidade, um farol para guiar os caçadores. A revelação destroçou-o. A sua inocência evaporou-se, substituída pela amarga compreensão de que ele também era uma vítima da corporação. Já não era um estranho, mas um aliado, unido a eles por um inimigo comum. O dilema filosófico tinha se transformado num problema tático. O debate já não era sobre se deviam esconder-se ou não, mas sobre como sobreviver. A ilha que tinha sido seu refúgio era agora uma armadilha. Era um ponto fixo num mapa, um alvo fácil. A sua única esperança era a mobilidade. 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 A decisão foi unânime tomada com uma rapidez sombria. Deviam abandonar a ilha, abandonar a sua frágil utopia e voltar ao único lugar que lhes oferecia uma oportunidade de lutar o mar. Precisamos uma oportunidade de lutar o mar. O processo de abandonar o seu lar foi um funeral. Desmantelaram os seus abrigos, recolheram as suas ferramentas e carregaram os seus escassos recursos para o navio. A placa que tinham erigido na praia, o monumento à sua arrogância, foi a última coisa que subiram a bordo. Colocaram-na na ponte, não como um lembrete do seu fracasso, mas como uma declaração de guerra. A caça tinha começado. Eles não seriam a presa. Seriam os caçadores. Seriam os caçadores. Aqui, a ironia da sua situação atingiu o seu ponto mais alto. Se citar os monstros que tinham tentado precisavam de estratégia para caça na dama. Precisavam de estratégia macabra. Precisavam das mesmas habilidades que tinham condenado o mundo, mas desta vez deviam apontá-las na direção oposta. Precisavam das mesmas habilidades que tinham condenado o mundo, mas desta vez eles não tinham condenado o mundo. Precisavam das mesmas habilidades que tinham condenado o mundo, mas precisavam das mesmas habilidades que tinham condenado o mundo. Mas precisavam das mesmas habilidades que tinham condenado o mundo. Mas desta vez deviam acontecer um bis. Precisavam das mesmas. A sua mente, treinada para prever os movimentos do mercado e as estratégias corporativas, focou-se num único objetivo: a Eterna. Eles não pensam como um governo, pensam como um governo, pensam como um conselho de administração, explicou ele ao grupo desenhando diagramas num quadro. O seu objetivo não é a justiça. O seu O primeiro indício de consciência não foi um pensamento, mas uma sensação, uma cadência profunda, um pulso lento e pesado que parecia ressoar não nos ouvidos, mas na cavidade torácica, na base mesma da coluna vertebral. Era o bater de um coração imenso, metálico e antigo, um metrônomo marcando um tempo que carecia de história. Depois veio o cheiro, uma amálgama densa e estratificada de salitre, óxido úmido, óleo rançoso e algo mais, algo vagamente orgânico e doce, como a decomposição contida. O ar era pesado, carregado de uma umidade que aderia à pele, não como o orvalho da manhã, mas como o suor febril de um corpo doente. Antes que as pálpebras se abrissem, o corpo já sabia de uma maneira primordial e instintiva que estava no lugar errado. O despertar foi um ato de violência, não uma transição suave do sono, mas uma expulsão abrupta de um abismo de negrura absoluta para uma penumbra cinzenta e opressiva. A luz, escassa e leitosa, filtrava-se através de uma vigia coberta por uma crosta de sal e sujidade, uma janela para um mundo monocromático e sem forma. O movimento dos olhos, o primeiro ato voluntário, trouxe consigo uma dor surda que se instalou atrás das têmporas, um eco físico do vazio que ocupava o lugar onde deveriam ter estado as memórias. O corpo jazia sobre um beliche estreito, o colchão fino e úmido sob as costas. Os lençóis, ásperos e frios, cheiravam a mofo e a mar. Ao incorporar-se, os músculos protestaram com uma rigidez que me falava de descanso, mas de uma tensão prolongada, como se o corpo tivesse estado de guarda mesmo na inconsciência. O quarto,
se é que se podia chamar assim, era uma cela de metal. As paredes, pintadas de uma cor que alguma vez pode ter sido branco, estavam agora manchadas de óxido e lascas, chorando lágrimas alaranjadas que traçavam mapas de uma decadência silenciosa. Não havia quadros, nem fotografias, nem livros, nenhum objeto pessoal que pudesse servir de âncora de pista. Apenas o beliche, um pequeno armário metálico amolgado e uma porta pesada com um mecanismo de fecho de roda, como a de um cofre. O silêncio não era tal. Era uma tela sonora sobre a qual se pintavam os ruídos do cativeiro. O ranger constante do metal, uma sinfonia de gemidos e protestos das vigas e chapas que lutavam contra a pressão da água. O zumbido grave e persistente da maquinaria, em algum lugar nas entranhas daquela besta flutuante. E, acima de tudo, o som da água. Não o murmúrio rítmico das ondas numa praia, mas o bater surdo e ameaçador de uma massa líquida imensa contra o casco. Era o som do isolamento, o lembrete constante de que para além daquelas paredes não havia terra firme, não havia escape. O primeiro encontro com o próprio reflexo foi um encontro com um estranho. O pequeno espelho da casa de banho, manchado e rachado, devolvia uma imagem que não evocava nenhuma familiaridade. Um rosto pálido, olheiras escuras como nódoas negras, uns olhos que olhavam com uma intensidade febril e vazia. Era este o meu rosto? A pergunta flutuava na mente sem encontrar resposta. O cabelo, a forma do nariz, a linha da mandíbula eram dados sem contexto, características físicas desprovidas de história. Tocar no rosto com as mãos era um ato de descoberta, explorando os contornos como um cego, lê um mapa que não compreende. As próprias mãos eram desconhecidas, com as suas calosidades e cicatrizes que contavam histórias que a mente não conseguia recordar. Quem era esta pessoa? A pergunta tornou-se um grito silencioso. Ao sair do camarote, o corredor estendia-se em ambas as direções, idêntico e claustrofóbico. Uma sucessão de portas metálicas, todas iguais, sob a luz intermitente de umas lâmpadas de emergência. O ar aqui era ainda mais denso, carregado com o hálito coletivo de outros seres invisíveis. E então, o primeiro encontro. Uma porta abriu-se com um ranger, e dela surgiu outra figura, outro rosto marcado pela mesma confusão primordial. Os olhos encontraram-se num instante de reconhecimento não pessoal, mas situacional. No olhar do outro refletia-se o mesmo terror, a mesma pergunta sem palavras. Não houve saudação, apenas uma pausa tensa, um reconhecimento mútuo de estarem presos no mesmo pesadelo. Em breve, mais portas se abriram. Figuras de todas as idades e compleições emergiram das suas celas, congregando-se no corredor como espectros convocados por uma força invisível. Ninguém falava. A linguagem parecia um artefacto de um mundo esquecido. A comunicação reduzia-se ao mais básico: olhares, gestos hesitantes, atenção partilhada no ar. Era uma coleção de corpos sem nome, uma tripulação de amnésicos à deriva num caixão de aço. A subida ao convés foi uma peregrinação, uma escada de caracol metálica, ressoando sob os passos incertos, ascendia em direção a uma promessa de espaço e ar. A luz intensificava-se a cada degrau, e o som do mar tornava-se mais claro, mais avassalador. A saída para o convés foi como nascer de novo num purgatório. O impacto do vento frio, o sabor do sal nos lábios, a vastidão cegante do céu cinzento, e o oceano. Estendia-se em todas as direções, uma superfície infinita de aço líquido, agitada e hostil. Não havia terra à vista, nem uma ilha, nem uma costa distante, nem o rastro de fumo de outro navio. Apenas o céu e o mar, fundindo-se num horizonte enivoado e desolador. O navio, agora visível na sua totalidade, era uma monstruosidade enferrujada. Um cargueiro, talvez, ou algum tipo de nave industrial, com a sua superestrutura cheia de guindastes imóveis e contentores selados. O seu estado de abandono era evidente. A pintura desprendia-se em grandes placas, revelando o metal corroído por baixo. As correntes e os cabos jaziam em montes desordenados, como serpentes mortas. O navio não era apenas o cenário, era o primeiro e único facto tangível num universo de incerteza. Era a sua prisão e a sua única esperança de sobrevivência.
O seu casco era o limite do seu mundo conhecido. Para além só existia o vazio, um reflexo perfeito do vazio que cada um deles albergava no seu interior. O oceano não era uma paisagem, era uma declaração. Declarava a sua impotência, a sua insignificância. Era um espelho líquido que não refletia os seus rostos, mas a sua condição, perdidos à deriva, sem passado e com um futuro tão incerto e vasto como a água que os rodeava. O verdadeiro horror não era o confinamento no navio, mas a expansão infinita do nada que o envolvia. O navio, com todo o seu óxido e decadência, era pelo menos algo. O oceano era a ausência de tudo. Naquele primeiro momento no convés, sob o céu plúmbeo e perante a imensidão do mar, o grupo de estranhos partilhou o seu primeiro sentimento coletivo. Não foi medo, nem desespero, mas uma profunda e avassaladora sensação de irrealidade. Eram os únicos sobreviventes de um naufrágio do qual não tinham memória, a bordo de um navio fantasma navegando num mar de esquecimento. A viagem não tinha acabado de começar. A viagem era este estado suspenso, esta existência sem âncoras no coração de um vazio oceânico que era, ao mesmo tempo, a sua prisão e o seu universo. A pergunta, quem sou eu, foi eclipsada por uma mais urgente e aterradora, onde estou? E a resposta, escrita na linguagem do vento e das ondas, era simplesmente, em lugar nenhum. A nave, a sua arca e o seu túmulo potencial, tornou-se o único foco. Explorar os seus confins não era uma opção, era o único ato de sanidade possível num mundo que se tinha tornado louco. Cada ranger do metal, cada canto escuro, cada mancha de óxido, tornou-se um texto a decifrar, o único livro de história que possuíam. O oceano, entretanto, esperava, paciente e indiferente, guardando os segredos do seu passado sob milhares de metros de água escura e fria, tão insondável como a memória que lhes tinha sido arrebatada. A verdadeira viagem que começava não era através do mar, mas através dos corredores labirínticos da sua própria ignorância, com a esperança de encontrar, em algum canto esquecido daquele caixão flutuante, um fragmento de si mesmos. O som do motor, aquele pulso constante e profundo, era a única prova de que não estavam completamente mortos, de que a besta de metal ainda respirava. Mas para onde os levava? 2. Uma mulher descobriu que podia mentir com uma facilidade espantosa. As palavras saíam da sua boca, tecendo histórias credíveis e manipuladoras, sem que ela tivesse que pensar. Podia ler as expressões dos outros, identificar as suas fraquezas e explorá-las para seu próprio benefício. Esta habilidade tornava-a uma negociadora formidável, mas também uma figura temida e desconfiada. Era uma diplomata ou uma vigarista? O seu talento era uma ferramenta poderosa, mas também um estigma. O fenômeno levantava questões profundas sobre a natureza da aprendizagem e da memória. Demonstrava que o conhecimento não é apenas uma coleção de dados abstratos no cérebro, é um processo físico, uma reconfiguração do sistema nervoso, uma inscrição na carne. O corpo era um arquivo, uma biblioteca de procedimentos e rotinas. Podiam ter perdido o acesso ao catálogo, a memória consciente, mas os livros, as habilidades continuavam nas prateleiras, à espera de serem abertos pelo estímulo adequado. Esta dualidade entre a mente amnésica e o corpo sábio criou uma nova forma de dualismo cartesiano. O meno penso, logo existo foi substituído por um faço, logo pergunto-me quem sou. A ação precedia a identidade. Definiram-se a si mesmos através dos seus atos, mas estes atos não eram totalmente seus. Eram o legado de um estranho que lhes tinha emprestado o corpo. Viver assim era como habitar uma casa assombrada, onde o fantasma era uno mesmo. Cada dia era uma sessão de espiritismo, uma tentativa de contactar com o espírito do seu eu passado através dos rituais da ação. Por vezes, o fantasma respondia com uma habilidade útil, um presente do passado. Outras vezes, respondia com um impulso sombrio, uma maldição. A sociedade que construíam adaptou-se a esta realidade. Os papéis eram atribuídos não em função do que uma pessoa dizia ser, mas do que demonstrava poder fazer. O valor de um indivíduo media-se pela utilidade do seu fantasma. Isto criava um sistema meritocrático, mas também profundamente inquietante. Estavam a honrar a pessoa presente ou simplesmente a explorar as habilidades residuais de um cadáver?
A persistência da habilidade era, em última análise, um lembrete constante da sua fratura. Eram seres divididos, uma ponte instável entre um passado desconhecido e um presente incerto. Os ecos e fantasmas que habitavam nos seus músculos eram a prova de que não se pode apagar completamente uma pessoa. Sempre fica algo, uma ressonância, uma marca na argila do corpo. E nessa marca, nessa memória encarnada, residia tanto a esperança da reconstrução como a ameaça de que os pecados do passado, mesmo esquecidos, pudessem voltar a manifestar-se através das suas próprias mãos. No vazio deixado pela memória pessoal, as relações interpessoais adquiriram uma intensidade e uma importância desmedidas. Sem um passado que servisse de referência, sem uma história pessoal que ancorasse o sentido do eu, os outros tornaram-se os únicos espelhos nos quais se podia tentar reconhecer. Cada olhar, cada palavra, cada gesto de um companheiro de infortúnio convertia-se num fragmento da própria identidade refletida. Esta dependência radical do outro deu lugar a uma dicotomia emocional extrema que definia a vida a bordo, uma oscilação constante entre uma confiança quase infantil e uma paranoia corrosiva. A confiança nascia da necessidade partilhada e da ausência de preconceitos. No mundo exterior, as relações são mediadas por uma infinidade de fatores: estatuto social, reputação, experiências passadas, primeiras impressões baseadas na vestimenta ou no sotaque. Aqui, tudo isso tinha sido apagado. Encontravam-se num estado de pureza relacional. Julgavam os outros unicamente pelas suas ações no presente. Uma pessoa que partilhava a sua ração de água, que oferecia uma palavra de consolo num momento de desespero, que trabalhava diligentemente pelo bem comum, era julgada como moa. Não importava se na sua vida anterior tinha sido um santo ou um pecador. No aqui e agora, os seus atos falavam por si mesmos. Isto permitiu que se forjassem laços com uma rapidez e uma profundidade espantosas. Amizades que no mundo normal levariam anos a desenvolver-se, aqui floresciam em questão de dias. Partilhavam-se os medos mais profundos, as esperanças mais frágeis, porque não havia máscaras sociais a manter. Eram todos igualmente vulneráveis, igualmente nus na sua ignorância. Esta vulnerabilidade partilhada era uma cola poderosa. Os romances também surgiram com esta mesma intensidade. Desprovidos da bagagem de relações passadas, de desenganos e de tipos predefinidos, apaixonavam-se pela essência que percebiam no outro naquele momento. Era um amor puro, existencial, baseado na conexão imediata, no reconhecimento de outra alma à deriva no mesmo oceano de solidão. Estas relações tornaram-se a principal âncora contra a loucura. Ter alguém em quem confiar, alguém cujo rosto familiar te recordasse que não estava sozinho, era o único baluarte contra a desintegração do eu. A identidade construía-se de forma relacional: sou a pessoa que te protege, sou aquele em quem confias, sou teu amigo. No entanto, esta mesma dependência radical era o caldo de cultura de uma paranoia igualmente intensa. Se o outro era o teu espelho, também podia ser um espelho deformador. Se o teu sentido do eu dependia da percepção dos outros, então os outros tinham um poder aterrador sobre ti. Cada vez que se descobria uma nova pista sobre o navio ou sobre o seu possível passado, a confiança vacilava. A revelação de que o navio transportava armas num dos seus contentores, por exemplo, tingiu todos de suspeita. Quem deles sabia manejá-las? O homem que tinha demonstrado uma habilidade inata para a luta era um protetor ou uma ameaça latente. A paranoia alimentava-se da imaginação. Na ausência de factos, qualquer teoria era possível. O rosto amável do teu amigo podia ser a máscara de um monstro. A mulher que te sorria podia estar a planear trair-te para conseguir uma ração extra de comida. O silêncio de alguém podia ser interpretado como um sinal de culpa. O navio tornou-se uma estufa para o Meveito Rashomomo. Cada incidente era interpretado de múltiplas maneiras, e cada interpretação revelava mais sobre quem interpretava do que sobre o incidente em si. Desenvolveu-se um fenômeno que poderia chamar-se identidade projetada. Consistia em atribuir aos outros as características dos papéis arquetípicos que a situação parecia exigir. Procurava-se o herói, o vilão, o traidor, o mártir.
Um ato de egoísmo podia ser suficiente para rotular alguém como o vilão da história, e uma vez que o rótulo era colocado pelo grupo, era quase impossível retirá-lo. A pessoa rotulada, por sua vez, podia começar a agir de acordo com esse rótulo, numa profecia autorrealizável. A confiança era uma moeda de valor incalculável, mas extremamente volátil. Ganhava-se com dificuldade, através de atos consistentes de fiabilidade, mas podia perder-se num instante. Um rumor, um olhar mal interpretado, uma descoberta inquietante sobre o passado de alguém, e a confiança desfazia-se em pedaços. E quando a confiança se quebrava, a paranoia preenchia o vazio. Os grupos e fações que se formaram eram tanto alianças de confiança, como fortalezas contra a paranoia. Confiava-se nos do seu grupo, e desconfiava-se de todos os outros. As conversas tornavam-se sussurros. Os olhares tornavam-se furtivos. O espaço comum do convés convertia-se num território dividido por fronteiras invisíveis. Esta dinâmica era esgotante. Viver num estado constante de alerta, analisando cada palavra e cada gesto em busca de um duplo significado, era um fardo psicológico imenso. Alguns sucumbiram à paranoia por completo, isolando-se nos seus camarotes, convencidos de que todos conspiravam contra eles. Tornaram-se os eremitas do navio, fantasmas que só saíam à noite para procurar comida, os seus rostos emaciados pelo medo e pela solidão. Outros, pelo contrário, fizeram da confiança um ato de fé radical. Escolheram acreditar na bondade dos outros, mesmo quando as provas pareciam sugerir o contrário. Argumentavam que a paranoia os destruiria mais depressa do que qualquer ameaça externa. A única forma de sobreviver, diziam eles, era confiar cegamente, construir uma comunidade baseada na esperança e não no medo. Esta tensão entre a fé e a suspeita tornou-se a luta ideológica central da comunidade. O rosto do outro era, portanto, um campo de batalha. Nele se travava a guerra entre a esperança da conexão e o medo da traição. Era um texto que cada um lia de forma diferente. Para alguns, era um livro aberto que revelava uma alma companheira. Para outros, era um hieróglifo aberto que revelava uma alma companheira. Para outros, era um hieróglifo indecifrável que ocultava um perigo mortal. Em última análise, deram-se conta de que a confiança não era um estado passivo, mas uma escolha ativa, uma decisão que tinha de ser tomada todos os dias, a todas as horas, apesar da incerteza. Confiar no outro era, no fundo, uma forma de confiar em si mesmo, na própria capacidade de julgar, de perdoar, de construir algo significativo, no meio do caos. Neste cadinho de metal e água salgada, o verdadeiro desafio não era apenas sobreviver fisicamente, mas aprender a navegar pelo complexo e traiçoeiro oceano das relações humanas, onde cada rosto era ao mesmo tempo um farol e um possível recife. A forma como resolvessem este dilema determinaria se a sua nova sociedade se tornaria uma comunidade, ou simplesmente uma coleção de sobreviventes solitários a partilhar a mesma prisão. Despojada de memória interna, a tripulação amnésica voltou-se para o exterior, projetando a sua desesperada busca de significado no único artefato tangível que possuía o navio. A nave deixou de ser um simples meio de transporte ou um refúgio para se tornar um texto sagrado, um labirinto e um arquivo. Cada corredor, cada compartimento, cada objeto abandonado, era uma palavra numa língua desconhecida, que deviam aprender a decifrar. A exploração do navio tornou-se o ritual central da sua nova vida, uma peregrinação metódica, e muitas vezes aterradora em direção ao coração do seu próprio, e muitas vezes aterradora em direção ao coração do seu próprio mistério. A geografia do navio era a geografia da sua ignorância. Dividia-se em zonas de conhecimento e zonas de escuridão. O convés, os corredores dos camarotes e a sala de jantar eram o não mundo conhecido, os lugares onde a vida cotidiana se desenrolava. Mas para além deste pequeno círculo de luz, estendia-se um vasto território de sombras. Os porões de sombras, os porões de carga de sombras, os porões de carga inferiores, a casa das máquinas, as condutas de ventilação, os camarotes da tripulação, os camarotes da tripulação original, a misteriosa e silenciosa enfermaria. Estes lugares tornaram-se as naios terras inexploradas do seu mapa mental.
objeto de medo e fascínio. A exploração ousada, seu mapa mental, objeto de medo e fascínio. A exploração oração-olhas, a exploração organizadas, exploração oração sem adentrar-se numa selva, ou no selva, a exploração horizontal, explorações como se fossem adentrar-se numa selva, ou no Tidassen. Pequenos grupos, armados com acedas, e ferramentas que podiam servir de armas, exploradas e ferramentas, que podiam servir de armas, aventuravam-se. Cada expedição era uma descida aos infernos, uma viagem através de um labirinto de corredores idênticos e escadas que pareciam não levar a lado nenhum. O navio brincava com eles. O seu design parecia deliberadamente confuso, quase malévolo. Portas que se abriam para paredes de tijolo, corredores que terminavam abruptamente, salas que não figuravam nos poucos planos que encontraram. O labirinto não era apenas físico, mas psicológico, projetado para desorientar e quebrar o espírito. O navio era também um arquivo, uma biblioteca do seu passado coletivo. Cada objeto encontrado era um documento, uma pista potencial. Na cozinha, encontraram menus a meio de escrever que falavam de uma dieta específica e de uma viagem com um propósito claro, embora indecifrável. Na sala de comunicações, os equipamentos estavam destruídos, mas um fragmento de uma mensagem impressa falava de uma anomalia e de um menu-protocolo de contenção. A palavra menu-protocolo ressoou com força, sugerindo que o seu estado atual não era um acidente, mas o resultado de um plano. A enfermaria era um dos lugares mais perturbadores. Estava impecavelmente limpa, em contraste com o resto do navio, mas cheirava a antissépticos e a algo mais, um odor químico e penetrante. Encontraram seringas usadas, frascos vazios com etiquetas codificadas e, o mais inquietante de tudo, umas estranhas restrições de couro e metal junto às camas. A evidência apontava para um procedimento médico massivo, mas com que fim? Eram pacientes, prisioneiros ou voluntários de algum tipo de experiência. O arquivo mais importante era o diário do capitão, ou o que restava dele. Encontraram-no na ponte, escondido num compartimento secreto. Muitas páginas tinham sido arrancadas ou estavam danificadas pela água, mas os fragmentos legíveis eram ouro puro. Falavam de uma carga mero crítica, de uma tripulação especialmente selecionada e de um destino que não era um porto, mas um ponto de coordenadas no meio do oceano. O capitão escrevia com uma crescente paranoia, mencionando sussurros nos corredores e uma sensação de ser observado. A última entrada legível era uma frase arrepiante: "O esquecimento é a única misericórdia que nos resta. Que Deus tenha piedade das nossas almas." Esta frase tornou-se o evangelho da sua nova religião do mistério. Confirmava que a amnésia tinha sido deliberada, um menu-protocolo, uma misericórdia. Mas misericórdia de quê? Que verdade era tão terrível que o esquecimento era preferível? Esta pergunta tornou-se o motor da sua busca. O navio não era um guardião passivo destes segredos. Parecia resistir ativamente à investigação. As portas encravavam, as luzes piscavam e apagavam-se nos momentos mais inoportunos. Os ruídos da maquinaria pareciam mudar, por vezes imitando o som de vozes ou passos. O navio sentia-se vivo, consciente, um carcereiro que se deliciava a atormentar os seus prisioneiros. Esta personificação do navio como uma entidade malévola era provavelmente um produto das suas mentes estressadas, mas era uma sensação poderosa e partilhada. A exploração do navio também era uma exploração de si mesmos. Cada ambiente evocava reações diferentes em cada indivíduo, revelando fobias e afinidades ocultas. Uma mulher sentia uma calma inexplicável na ruidosa e quente casa das máquinas, enquanto um homem forte e corpulento se recusava a entrar nas estreitas condutas de ventilação, paralisado por uma claustrofobia que não sabia que tinha. O navio era um teste de Rorschach de metal e óxido, e as suas manchas eram as diferentes salas e compartimentos. A estrutura do navio ditava a estrutura da sua sociedade. A existência de compartimentos estanques reforçava a formação de fações. A centralização de recursos vitais como a comida e a água em pontos específicos, a despensa, a estação de purificação criava centros de poder. A ponte, com a sua visão panorâmica,
tornou-se o local de reunião do meno-governo, o lugar de onde se podia observar e controlar. Em última análise, o navio era uma metáfora perfeita da sua própria condição. Era um labirinto sem saída aparente, tal como as suas mentes eram labirintos sem acesso à memória. Era um arquivo de um passado traumático que só podia ser lido em fragmentos, tal como a sua própria história. Era uma entidade ao mesmo tempo protetora e ameaçadora, a sua arca e o seu túmulo. Aprender a ler o navio era aprender a lerem-se a si mesmos. Cada peça do quebra-cabeças que encontravam nas suas entranhas era uma peça do quebra-cabeças da sua própria identidade. E quanto mais se aventuravam na escuridão do navio, mais se aventuravam na escuridão da pergunta fundamental: quem éramos nós para merecer isto? O navio guardava a resposta no seu coração de metal, e eles estavam determinados a arrancá-la, mesmo que o processo os destruísse. O labirinto tinha de ter um centro, e o arquivo tinha de ter uma chave. Encontrá-los tornou-se a sua única razão de ser. O esquecimento nem era um muro sólido, mas uma barragem rachada. E através das fendas, o passado começou a infiltrar-se. Não como um rio constante de informação, mas como um gotejar, uma torrente súbita e violenta, fragmentos de memória que emergiam sem aviso, muitas vezes provocados pelo mais trivial dos estímulos sensoriais. Estes retornos fragmentados eram, em muitos aspectos, mais aterradores do que a amnésia total. Eram vislumbres de um mundo perdido que não traziam consolo, mas confusão, dor e uma profunda desconfiança na própria mente. O primeiro retorno documentado aconteceu a uma mulher jovem enquanto descascava uma das poucas batatas que restavam na despensa. O cheiro à terra úmida, o toque do tubérculo frio na sua mão, o movimento rítmico da faca, algo nessa combinação de sensações abriu uma comporta na sua mente. De repente, já não estava no navio. Estava numa cozinha soalheira, com azulejos amarelos, e uma mulher mais velha, com o cabelo grisalho apanhado num coque, sorria-lhe e dizia: assim não, querida, a casca tira-se mais fina. A visão foi tão real, tão vívida, que ela largou a batata e gritou. Durou apenas um segundo, mas deixou-a tremer, com o eco de uma emoção que não conseguia nomear, uma mistura de amor, calor e uma profunda tristeza. Quem era aquela mulher? A sua mãe? A sua avó? O fragmento era um presente e uma tortura. Dava-lhe uma pista, uma âncora emocional, mas também lhe mostrava a imensidão do que tinha perdido. Estes meus flashbacks tornaram-se mais comuns. Um homem, ao ouvir o ranger de uma roldana enferrujada, foi assaltado pelo som dos pneus de um carro a derrapar sobre o asfalto molhado, seguido pelo grito de uma mulher. A experiência deixou-o sem fôlego, com o coração a palpitar de um pânico que não era seu, o eco de um trauma que o seu corpo recordava vividamente. Outro, ao ver o reflexo do sol numa onda, teve uma visão fugaz de uma criança pequena a rir numa praia, a construir um castelo de areia. Sentiu uma onda de amor paternal tão intensa que se dobrou de dor pela perda. Estes fragmentos eram sensoriais e emocionais, mas careciam de contexto narrativo. Eram cenas isoladas de um filme cuja trama desconheciam. Era o homem do acidente de carro a vítima, o causador ou uma simples testemunha? Era o homem da praia um pai amoroso ou um sequestrador? A memória, despojada da sua história, convertia-se numa fonte de ambiguidade e terror. A fiabilidade destas memórias tornou-se um tema de debate constante. Eram memórias reais ou alucinações produzidas pelo estresse, pela má nutrição e pelo isolamento? A mente humana é uma contadora de histórias nata. Na ausência de informação, inventa histórias para dar sentido ao caos. Podiam confiar nestas visões? Ou eram simplesmente os fantasmas do seu próprio desespero? A situação complicou-se quando os flashbacks começaram a envolver outros membros do grupo. Um homem, durante uma discussão acalorada com o porta-voz, teve uma visão súbita e aterradora. Viu o porta-voz, vestido com um fato caro, a gritar-lhe da mesma maneira numa sala de reuniões luxuosa. A sensação de humilhação e raiva que acompanhou a visão foi avassaladora. Quando contou ao grupo, a paranoia disparou. Eram inimigos na sua vida anterior,
concorrentes de negócios. O porta-voz negou veementemente ter qualquer recordação disso, mas a semente da dúvida ficou plantada. O seu carisma, antes visto como uma qualidade de liderança, agora parecia manipulador e autoritário. O flashbacks, fosse real ou não, tinha reescrito a percepção do seu caráter. O retorno do passado me era, portanto, um processo de cura, mas um campo de batalha psicológico. Os fragmentos de memória tornaram-se armas. Alguém que tivesse um flashback negativo sobre outro, podia usá-lo para o desacreditar, para semear a discórdia. Acusavam-se uns aos outros de inventar memórias para ganhar poder ou saldar contas imaginárias. A confiança, já frágil, desintegrou-se ainda mais. Cada um tornou-se uma bomba relógio, sem saber que memória poderia explodir na sua mente e que dano poderia causar a si mesmo ou aos outros. O fenômeno também teve um profundo impacto físico. As pessoas que experienciavam flashbacks sofriam frequentemente de dores de cabeça, náuseas, ataques de pânico. Os seus corpos reagiam ao trauma recordado como se estivesse a acontecer no presente. O médico improvisado tinha de tratar não só as feridas físicas, mas também estas doenças psicossomáticas, os estigmas de um passado que as psicossomáticas, os estigmas de um passado que regressava para os atormentar. Tentaram-se desenvolver técnicas para controlar ou induzir as memórias. Alguns experimentaram a meditação, tentando acalmar a meditação, tentando acalmar a meditação, tentando acalmar a mente para permitir que as memórias fluíssem suavemente. Outros fizeram o contrário, procurando estímulos sensoriais intensos na esperança de forçar a abertura das comportas, cheiros fortes, sons repetitivos, até mesmo a dor auto-infligida. Queriam tomar o controle do processo, converter o gotejar caótico num fluxo que pudessem dirigir e compreender. Mas a memória é uma besta selvagem, não se deixa domesticar facilmente. Essas tentativas muitas vezes resultavam secar facilmente. Estas tentativas muitas vezes resultavam contraproducentes, provocando visões mais caóticas e aterradoras. A fenda na barragem do esquecimento estava a alargar-se. O passado já não era um fantasma silencioso. Estava a tornar-se uma voz que sussurrava, gritava e acusava. Os sobreviventes encontravam-se presos numa nova forma de purgatório, suspensos entre a névoa do esquecimento total e o inferno de uma memória fragmentada e sem sentido. Já não lutavam apenas contra a fome, a sede e o isolamento. Memória fragmentada e sem sentido. Já não lutavam apenas contra a fome, a sede e o isolamento. Agora lutavam contra si mesmos, contra os fantasmas que emergiam das profundezas das suas plasmas que emergiam das profundezas das suas próprias mentes. O navio, que já era uma prisão física, estava a tornar-se também um asilo. Hoje cada recluso era uma prisão física. Estava a tornar-se também um asilo. Hoje cada recluso era atormentado por demônios que tinham o seu próprio rosto. A pergunta já não era apenas quem éramos, mas o que fizemos para que a própria memória se tornasse. O que fizemos para que a própria memória se tornasse o nosso castigo. A verdade, perceberam eles, podia não ser libertadora. Podia ser a onda final que quebrasse a barragem e os afogados, sinal que quebrasse a barragem e os afogasse ao que os afogasse, a todos num mar de loucura e dor. O clímax da sua busca não chegou Vicat, Yazinat da Si, Egitat, Atilat, Evinas Laciga, Shivant, Evinat, Ezilit. A peça final do quebra-cabeças foi encontrada pelo Sombra, o líder da facção anarquista, no lugar mais improvável dentro do sistema de lastro do navio. Oculto numa cavidade impermeável, havia um disco rígido, protegido contra a água e os danos. Com a ajuda relutante do mena-engenheiro, conseguiram ligar o disco a um dos poucos terminais que funcionavam na ponte. O que encontraram silenciou todas as disputas, apagou todas as fações e uniu todos os sobreviventes num horror partilhado. O disco continha o verdadeiro manifesto do navio, o Meno Projeto LET. Não eram prisioneiros, nem pacientes, nem vítimas de um acidente. Eram voluntários, todos e cada um deles. O Projeto LET era uma iniciativa radical e secreta, financiada por uma corporação tecnológica messiânica chamada A Eterna. O mundo que tinham deixado para trás não estava a morrer por uma guerra nuclear ou uma praga.
mas por algo mais insidioso: uma crise de informação e memória. Na era da hiperconectividade, da inteligência artificial e da vigilância total, o passado tinha se tornado um fardo insuportável. Cada erro, cada palavra vergonhosa, cada fracasso, ficava registrado para sempre na nuvem global, acessível, julgável. A sociedade tinha ficado paralisada pelo peso da sua própria história digital. O menos direito ao esquecimento tinha se tornado o grito de guerra de uma geração, mas era uma batalha perdida contra os servidores imortais. A Eterna propôs uma solução definitiva, um reinício completo. O projeto LET oferecia a pessoas selecionadas a oportunidade de apagar completamente o seu passado, não só dos servidores, mas das suas próprias mentes. A tecnologia era uma combinação de neurotoxinas seletivas, manipulação magnética transcraniana e um complexo processo de hipnose. O objetivo era eliminar a memória episódica, as recordações de eventos específicos e autobiográfica, deixando intacta a memória semântica, o conhecimento geral, como a linguagem e a memória procedimental, as habilidades. O navio, chamado Moro Amanhecer, nem se dirigia a nenhum porto. O seu destino era um ponto remoto no Pacífico, onde uma pequena ilha artificial, também propriedade da Eterna, tinha sido preparada como um novo berço da civilização. Ali, os voluntários, despojados das suas identidades passadas, começariam uma nova sociedade a partir do zero, uma utopia livre do lastro da história. Seriam um novo Adão e Eva, multiplicados pelo número de ocupantes do navio. Mas, quem eram estes voluntários? O disco continha os perfis de cada um deles. E aqui é onde a revelação se tornou verdadeiramente monstruosa. Não eram pessoas ao acaso que procuravam uma segunda oportunidade. Eram os arquitetos do mundo do qual tinham querido escapar. O Mor, porta-voz, o líder carismático, tinha sido o CEO de uma das maiores corporações de redes sociais, um homem que se tornou multimilionário a vender os dados e a privacidade de milhares de milhões de pessoas. A Marigadora, a líder pragmática, tinha sido uma engenheira-chefe no desenvolvimento de algoritmos de vigilância preditiva para governos autoritários. O Sombra tinha sido um famoso Moj hacker de chapéu preto, responsável por fugas massivas de dados que arruinaram inúmeras vidas. O Médico tinha sido um investigador pioneiro em técnicas de modificação da memória com fins de controle social. O engenheiro tinha projetado os sistemas dos centros de dados que armazenavam a memória digital do mundo. Eram os sumos sacerdotes e os principais beneficiários do sistema que tinha criado a crise. O seu pecado original não era um crime único, mas uma culpabilidade coletiva. Tinham construído a prisão digital que asfixiava o mundo, e num ato de suprema arrogância e hipocrisia, tinham decidido que só eles mereciam escapar dela. O projeto Letni era um ato de redenção, mas o último ato de privilégio. Um plano de fuga para a elite culpada, que deixava o resto da humanidade para trás para se afogar no mar de informação que eles tinham criado. O esquecimento que o capitão tinha descrito como uma misericórdia não era para os proteger de um trauma, mas para os proteger da sua própria culpa. A amnésia era a forma de lavar as suas consciências, de lhes permitir começar de novo sem o peso dos seus pecados. Poderiam construir uma utopia porque não se lembrariam que o seu paraíso estava construído sobre os alicerces de um inferno que eles mesmos tinham projetado para outros. A revelação recontextualizou tudo o que tinha acontecido no navio. A sociedade que tinham construído, as suas lutas pelo poder, os seus debates sobre a justiça, tudo parecia uma paródia grotesca das suas vidas anteriores. O CEO manipulador tinha se tornado de novo um líder carismático. A engenheira de controlo tinha se tornado uma organizadora pragmática. O anarquista digital tinha se tornado um anarquista físico. Não tinham escapado da sua natureza. Apenas a tinham representado num palco mais pequeno, despojados da consciência dos seus próprios padrões. Eram fantasmas a repetir os seus ciclos de comportamento numa nova e estranha configuração. O silêncio que se seguiu à revelação foi mais profundo do que qualquer silêncio que tivessem experimentado antes. Era um silêncio cheio de vergonha, de autodesprezo e de uma compreensão nauseabunda. Olharam uns para os outros, mas já não viam os seus companheiros de infortúnio,
Os seus amigos, os seus amantes, viam os monstros que tinham sido. Viam os rostos dos arquitetos de um mundo doente. A pergunta "Meno, quem sou eu?" finalmente tinha uma resposta. E a resposta era insuportável. Não eram vítimas. Eram os carrascos que tinham decidido brincar às vítimas. O navio já não era uma prisão imposta de fora. Era uma cela que eles mesmos tinham projetado e na qual se tinham fechado voluntariamente. O oceano de esquecimento que os rodeava não era um fenômeno natural, mas uma criação artificial, um fosso que tinham cavado à volta do seu castelo de culpa. A verdade os tinha libertado. Tinha-os acorrentado a um passado muito mais terrível do que alguma vez tinham imaginado. Agora, à deriva no meio do nada, tinham de enfrentar não só a incerteza do seu futuro, mas o horror do seu passado redescoberto. O novo amanhecer tinha se tornado uma noite eterna. A revelação não foi um ponto final, mas o começo do verdadeiro julgamento. Não um julgamento com um juiz e um júri, mas um processo interno, individual e coletivo, de confrontação com o fantasma do eu anterior. O conhecimento das suas identidades passadas caiu sobre eles como uma chuva ácida, dissolvendo as frágeis personalidades que tinham construído a bordo. A pessoa que acreditavam ser, a identidade forjada na